Mas, pais queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar a nossa terceira aula da disciplina de Evangelhos. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas. Eu queria já iniciar essa aula perguntando para você qual foi a última vez que você leu esse Evangelho, se você entende como Lucas escreveu esse Evangelho, o que você aprendeu através desse Evangelho, certo? Lembrando que nós vamos estudar hoje as características desse livro escrito aí pelo Lucas. Ok? Então, para iniciar, nós vamos então relembrar sobre o propósito de cada livro escrito pelos evangelistas e os destinatários. Lembrando que Mateus ele escreveu o seu livro para judeus e ele tem o objetivo de apresentar Jesus como rei, certo? Marcos, ele escreveu o seu evangelho aos romanos. Ele tem o objetivo, então, de apresentar Jesus como servo, aquele que veio para servir. Lucas, é o evangelho de hoje, ele escreve o seu texto aos gregos. Ele tem o objetivo de apresentar Jesus como um homem, e homem perfeito, certo? João, o evangelho de João é um evangelho universal, ele é escrito para todos os povos, tanto para judeus como para gentios. João ele vai se concentrar na divindade de Jesus Cristo. Entre esses quatro evangelhos, nós temos três que são sinóticos. Eles apresentam uma mesma perspectiva do ministério de Jesus. Eles são bem semelhantes. E nós temos um que não é sinótico, que é o Evangelho de João, que se concentra mais na pessoa, na divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, quem foi Lucas? O que você sabe sobre esse homem? Certo? Uma curiosidade é que Lucas ele não é um dos 12 escolhidos por Jesus, certo? Na verdade, Lucas ele é um gentil, ele não tem sangue judeu, ele é o único autor da Bíblia que não tem sangue judeu, ok? Ele é o único gentil e de uma forma direta o seu nome é apresentado apenas 3 vezes no Novo Testamento. E essas 3 vezes que o seu nome é apresentado, nós temos algumas características que podemos encontrar sobre a vida desse homem. Ele vai ser apresentado como um médico, vai ser apresentado como um cooperador do ministério de Paulo. Ele foi um dos cooperadores de Paulo em suas viagens missionárias. E ele também vai ser chamado de companheiro, mostrando assim que Lucas, além de um cooperador, ele era um homem presente na vida do apóstolo Paulo. Então, nós temos aqui algumas passagens que se referem a ele. Paulo diz: Saudai-vos a Lucas, médico amado. Então, Paulo chama ele de médico. Além de chamar ele de médico, Paulo diz que ele é um irmão amado, certo? Logo mais em Filemão, versículo 24, ele diz assim: Marcos, Aristarcos, Demos e Lucas, meus cooperadores. Então aqui esse Marcos é João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E a gente tem aqui Lucas, que acaba citando Lucas, mostrando assim que ele era um dos cooperadores do seu ministério, certo? E aqui, 2 Timóteo 4,11 vai dizer o seguinte:
somente Lucas está comigo. Mostrando assim que Lucas ele foi um companheiro de Paulo nos momentos mais difíceis, por exemplo, na sua prisão. Okay? Então a gente verifica em algumas passagens do Novo Testamento um pouco sobre as características desse homem. Ele foi médico, foi cooperador no ministério de Paulo, e além de médico e cooperador, ele foi um historiador, ele foi um pesquisador, certo? O momento em que Lucas ele se une a Paulo para ser um cooperador do seu ministério está registrado ali no capítulo 16 do livro de Atos, versículo 10, e também no capítulo 20, no versículo 5, onde durante a segunda viagem missionária de Paulo, Lucas então começa a fazer parte do ministério do apóstolo, ali precisamente na região de Troade, aqui no mapa, nesse caso aqui na Ásia Menor. Okay? Então, ele começa a fazer parte da operação do ministério de Paulo a partir da segunda viagem missionária do apóstolo. Ele estava com Paulo quando ele foi preso em Jerusalém. Ele acompanhou Paulo na prisão em Cesareia e em Roma. A gente pode ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, Colossenses, no livro, na carta de Paulo a Filemão. Então você percebe, lembra que Paulo ele começa a pregar em Jerusalém, ele é preso. E de Jerusalém, aqui em Israel, ele vai aqui para Cesareia, ao porto de Cesareia. Do porto de Cesareia, ele vai ser dirigido para a sua primeira prisão em Roma. Então nós sabemos que Paulo ele teve duas prisões em Roma, certo? E ali na primeira prisão ele tinha liberdade para pregar as pessoas de Roma, depois ele foi solto, e depois que Nero ele tocou fogo em Roma, houve então a perseguição dos romanos aos cristãos. E durante essa época de perseguição, Paulo ele foi preso por uma segunda vez. Aí, mais ou menos ali por volta do ano 65, ele acaba sendo decapitado, certo? E Lucas ele esteve ali com Paulo, pelo menos na sua primeira prisão em Roma, certo? Lucas ele vai pesquisar sobre a vida e ministério de Jesus e vai ouvir testemunhas oculares que presenciaram o ministério, os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Ele vai compor dois livros, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Okay? Ele tem o propósito de apresentar essa pesquisa a um novo convertido à fé cristã, que é um homem chamado de Teófilo. Possivelmente Teófilo ele tinha boas condições financeiras e patrocina a pesquisa de Lucas. Lucas, então, com o objetivo de, nesse caso, fundamentar a fé de Teófilo, ele então faz essa pesquisa e apresenta então essas duas literaturas a esse homem cristão. Nós não temos muitas informações de Teófilo, só que ali no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, Paulo se dirige a Teófilo com a expressão excelentíssimo, certo? Então, já destacando que ele tinha uma posição social destacável entre os romanos. Possivelmente ele foi um oficial romano ou foi um escritor rico que financiou esses escritos de Lucas, com o objetivo, então, de aprender mais sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você for ler Lucas, capítulo 1,
o versículo 1, 1 ao 4 diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, ou seja, da vida de Jesus, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Então, esses fatos foram transmitidos por quem? Testemunhas oculares. Lucas ele teve contato com testemunhas oculares. E continua. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Ele fez uma pesquisa desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, sistemático, né, do ministério de Jesus. Ele usa a expressão: ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Teófilo ele estava sendo ensinado por alguém. E aí Lucas, possivelmente amigo de Teófilo, ele faz essa pesquisa, aí então dá ainda mais certeza daquilo que foi ensinado para Teófilo sobre a vida e ministério de Jesus, assim, solidificando ainda mais a fé desse novo convertido ao Evangelho de Cristo Jesus, certo? E no livro de Atos, Lucas ele sempre emprega o pronome nós, certo? O pronome aí da terceira pessoa do plural. Ok? Então, o que ele faz? Aliás, a primeira pessoa do plural. Então, ele vai usar esse pronome para evidenciar que ele estava, então, presente no ministério de Paulo, usando então esse pronome nós. Foi nesse tempo que Lucas, através das viagens de Paulo, aproveitando ali também que ele estava preso em Cesareia, e ele pesquisa sobre o ministério de Jesus, então escreve o seu livro, o Evangelho de Lucas. Tem um documento muito importante no final aí do segundo século, certo? E diz o seguinte sobre Lucas. Esse documento ele é extra-bíblico, certo? Mas é um documento muito importante do final do segundo século, já início dos anos 300. Diz assim: Lucas é um sírio. Entenda que ele tem ele é um gentil. Ele nasceu na Síria e nasceu na cidade de Antioquia. Ele diz: médico de profissão, discípulo dos apóstolos. Então ele foi discípulo dos apóstolos e seguidor de Paulo até o seu martírio. Ele seguiu ajudando Paulo até o seu martírio e serviu ao Senhor sem distração, sem esposa e sem filhos. Então ele não foi casado. Morreu com idade de 84 anos, em Tebas, capital da Beócia, cheio do Espírito Santo. Quando ele vem a falecer, ele já não está mais na Síria, em Antioquia, certo? Quando ele vem a falecer, ele já está aqui em Tebas, ok? Beócia. Tebas era uma região central ali da Grécia, e Beócia era ali uma dessas cidades de Tebas. Okay? Aqui está Antioquia, no seu mapa esquerdo, que era uma igreja, aqui tinha uma igreja missionária que enviava ali Paulo e os seus cooperadores para pregar o evangelho nas regiões de Ásia e Europa, certo? E Lucas, então, ele foi criado na Antioquia como um sírio, convertido, e aí teve o conhecimento de Paulo e começou a ajudá-lo na propagação do evangelho. A data e o local onde Lucas escreveu esse livro, a data não tem uma data precisa, foi por volta do ano 58 e
63 depois de Cristo, certo? Então, perceba que Paulo ele foi decapitado por volta do ano 65, certo? E a perseguição aos cristãos ela foi por volta do ano 64 depois de Cristo. Então, possivelmente ele escreve esse evangelho antes da perseguição aos cristãos, antes do Nero tocar fogo em Roma e acusar os cristãos. Então, quando Paulo ficou preso em Cesareia durante o governo dos romanos Félix e Festo, ele possivelmente aproveitou essa prisão de Paulo ali em Cesareia, mais ou menos ali 2 anos de prisão. Então, fez a sua pesquisa para escrever esse livro, certo? E algo curioso é que Atos termina com a primeira prisão de Paulo em Roma, antes do seu martírio no ano 65. Então, Lucas ele registra só até a primeira prisão, certo? Ele não registra a sua segunda prisão. Então, possivelmente, o livro de Atos, tanto o livro de Atos como o Evangelho de Lucas foram escritos aí antes do ano 65, antes do ano 64. E não há menção das viagens de Paulo depois de sua soltura da primeira prisão. Lucas não registra nada ali sobre as viagens que Paulo fez depois da sua soltura de Roma. E também não faz nenhuma referência da destruição de Roma por Nero ali em julho de 64. Então, realmente, dá-se a entender que ele escreveu esse evangelho até o ano de 63. Okay? Então, quais foram os destinatários? A gente sabe que foi Teófilo, certo? Um novo convertido na fé, certo? E também ele escreve para os gregos, ok? Então, esse é o seu público. Quais são as características do Evangelho de Lucas? Quais são essas características? Primeiramente, Lucas vai apresentar Jesus como um homem perfeito, ok? Então, ele apresenta Jesus como um homem. E é muito interessante a genealogia que Lucas apresenta, certo? No capítulo 3. Ele vai apresentar a genealogia até Adão. Isso quer dizer muita coisa, certo? Quando ele diz no versículo 38, ele vai apresentando uma genealogia, e no versículo 38 ele diz: filhos de Enos, filhos de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então ele vai dizer que Jesus Cristo ele é descendente de Adão, ok? Então o que ele quer dizer? Que Jesus Cristo ele é humano, porque ele descende do pai da raça humana. Se ele apresentasse Jesus Cristo até a linhagem de Abraão, ele teria um outro objetivo. No versículo 34, quando ele apresenta Abraão, né? Ele diz assim: filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Certo? Se ele tivesse apresentado Jesus até aqui, ele estava querendo dizer que Jesus é judeu. Jesus é descendente dos judeus. Entende? Só que ele vai mais a fundo. Ele vai até o início de tudo para mostrar que realmente Jesus Cristo também é homem. Ele foi um homem de carne e osso. Ele teve uma infância, ele cresceu, certo? Ele foi concebido por uma mulher, certo? Então Jesus ele nasce aí homem de carne e osso. Ele também é um representante de seres humanos. Adão falhou como representante de seres humanos. Deus então envia um outro representante, um segundo Adão. E o segundo Adão é um Adão obediente. É Jesus Cristo. O primeiro Adão falhou. E o segundo representante da humanidade, ele não falhou. Ele foi um servo obediente. Ele, por ser obediente, ele
nos representa diante de Deus com a sua justiça. Agora, não com a justiça de Adão, certo? Isso é muito importante, porque agora em Jesus Cristo, nós nos escondemos não em Adão, porque Adão pecou. Ele não pode oferecer a sua justiça, ele falhou. Agora em Jesus Cristo, nós nos escondemos na justiça de Cristo. Ele não falhou, certo? E agora nós somos considerados em Cristo justos diante de Deus. Então, ele tem um outro propósito, uma outra característica, que é apresentar a universalidade da salvação, certo? Então, ele vai apresentar essa universalidade. Ele vai dizer que a salvação ela é para todos, ok? Ele vai dizer que a salvação é para todos. Olha só essa oração de Simeão no capítulo 2, versículo 30 e 32, do livro de Lucas. Diz assim: velho Simeão, teus olhos já viram a tua salvação, preparaste à vista de todos os povos. Ele vê Jesus no templo, ele diz: olha só, meus olhos estão vendo a salvação preparada pelo Senhor, certo? E ele diz: preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Olha só, a salvação não é só para os judeus, a salvação também é para os gentios. E luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ok? Ele quer dizer que a salvação é universal. Ela é para todos os povos, ok? Todo tipo de pessoa. Ok? Então, é disso que se trata o Evangelho de Lucas. Essas são as características deste Evangelho. O tempo todo ele vai querer apresentar Jesus como um homem de carne e osso, descendente de Adão, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu de uma virgem chamada Maria. Ok? Então ele vem como um ser humano, certo? E qual a importância de Jesus Cristo ele nascer como um ser humano? Você já parou para refletir sobre isso? Por que é importante Jesus Cristo nascer como um ser humano? Já parou para pensar? Qual a sua opinião sobre isso? Queria que você refletisse. Por que é importante Jesus nascer como um ser humano? É muito importante Jesus Cristo nascer como um ser humano, porque Deus entregou a lei ao Israel, para o seu povo ali no Antigo Testamento. Israel falhou na obediência dessa lei. Deus entregou o seu mundo para Adão cuidar. Adão falhou. Deus entregou a sua lei para os descendentes de Jacó. Eles falharam. Então Jesus Cristo vem como um homem representante da humanidade, para obedecer a lei. E ele não falhou em nenhum dos mandamentos da lei. Ele obedeceu a lei. Certo? Ele nasceu como um judeu. E ali ele obedeceu a lei do Senhor, nos representando assim diante de Deus em obediência. Por isso a sua importância de nascer como um homem. Certo? Então aqui eu queria separar um texto de Lucas para a gente refletir. E qual é esse texto? O texto é o texto de primeiro capítulo de Lucas, versículo 67 ao versículo 80, ok? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, para você acompanhar.
Ele vai falar um pouco sobre o cântico de um homem chamado Zacarias. Zacarias era um sacerdote, e esse texto é muito rico. E Zacarias era um sacerdote e ele já era velho, não conseguia ter filhos com a sua esposa Isabel. Mas de repente a sua esposa engravida. E ele então fica muito feliz com essa gravidez. E então aí ele faz um cântico. O interessante é que nesse cântico, Lucas o classifica como uma profecia. Então eu queria pegar essa passagem para a gente refletir quais são as características de uma verdadeira profecia, ou de uma profecia bíblica, no centro da vontade de Deus, da palavra de Deus. O que é uma profecia bíblica? Porque assim, nós vivemos em um mundo onde existem muitas igrejas espalhadas pelo Brasil e por outros países, não é verdade? E aí, cada igreja ela tem uma posição sobre essa temática de profecia. Tem muita gente que entende que profecia é o homem ou a mulher adivinhar algo sobre o futuro, que vai acontecer no futuro. Muita gente que entende que uma profecia é alguém se levantar e falar sobre a sua vida pessoal, sobre os seus empregos, sobre os seus sonhos pessoais, profissionais, acadêmicos, sobre a sua vida emocional. Então, tem muita gente que acha que é falar sobre a vida pessoal de alguém. Mas o que na verdade é uma profecia? É muito interessante esse texto. Ele vai nos trazer as características de uma profecia. Eu queria refletir com você aqui essa passagem para a gente interpretar. Okay? Diz assim o versículo 67 do capítulo 1. Diz assim, seu pai, pai de quem? O pai de João Batista, que é Zacarias, ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então está aqui a profecia. Zacarias profetizou, está aqui. A partir daqui você entende o que é uma profecia. Entendeu? Vamos ver aqui as características para a gente entender o que é uma profecia e não ser enganado muitas vezes e não ficar confuso muitas vezes em determinadas situações da nossa vida. Aí Zacarias ele profetiza dizendo no versículo 68: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Olha só que interessante essa profecia. Ele começa profetizando, louvando ao Senhor. Ele começa dizendo o porquê desse louvor. Aí é muito interessante. Ele diz, porque visitou e redimiu o seu povo. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que toda profecia bíblica ela está relacionada a um assunto. Qual é esse assunto? Ao plano de salvação de Deus para a humanidade. Toda profecia ela envolve o que Deus está fazendo no mundo. Sempre quando os homens de Deus se levantavam, toda profecia que saía da boca desses homens santos, sérios, que tinham intimidade com o Senhor, estava relacionado àquilo que Deus estava fazendo para salvar a humanidade. Se você pegar qualquer profeta do tempo dos reis, quando eles se dirigem aos reis, eles se dirigem para advertir aqueles reis. Eles se dirigem para trazer uma palavra àqueles reis. E toda advertência era relacionada à obediência de Israel ou à desobediência. Se eles fossem obedientes, eles iriam experimentar das bênçãos de Deus. Se eles fossem desobedientes, eles iriam ser destruídos. Então Deus estava se revelando, a revelação progressiva,
E aí ele levanta esses profetas para confrontar o povo, certo? Em relação à obediência ou não dos seus servos naquela época. Então, o versículo 68 fala muito sobre o plano de salvação de Deus para a humanidade. E continua. Ele promoveu poderosa salvação para nós, a linhagem do seu servo Davi. Olha só que interessante. Mais uma vez ele está falando de salvação. Ele diz, ó, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Uma outra característica da profecia é que toda profecia bíblica ela é uma interpretação de uma profecia já dada. O que Zacarias está fazendo aqui? Ele está interpretando aquilo que já foi falado pelos profetas, quando ele diz como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Ele está relacionando o nascimento do seu filho João Batista com aquilo que os profetas falaram. Olha só como tudo está relacionado, certo? O plano de Deus da salvação, o nascimento de João Batista e o ministério de Jesus. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Toda profecia tem essa ligação com o plano redentivo de Deus. O versículo 71, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Mais uma vez, ele vai lá para aquilo que Deus fez com o povo de Israel. Deus fez uma aliança. A profecia dele está relacionada a tudo que Deus está planejando no passado, no presente e o que ele vai fazer no futuro. Todo o seu projeto de salvação. Versículo 73. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos inimigos, ao servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Então Deus está lembrando que Deus separou o seu povo para o servir em santidade e justiça. E aí ele se dirige a Zacarias, no versículo 76. Só que entenda o que ele vai dizer para Zacarias agora. Ele não vai falar sobre a vida pessoal de Zacarias. Ele vai dizer, Zacarias, tu vai casar com uma mulher dessa forma. Zacarias, você vai trabalhar com essa determinada profissão. Não é algo da vida pessoal. A profecia dele é relacionada àquilo que Deus está fazendo e vai fazer no futuro. Versículo 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Ele fala sobre o ministério de João Batista relacionado ao ministério de Jesus Cristo. Tudo está interligado. Então, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Mais uma vez aqui, a obra da salvação. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E ele encerra sua profecia no versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Interessante essa profecia, não é isso? Então, como a gente já comentou aqui, uma das características de uma profecia bíblica é a interpretação dos acontecimentos e das circunstâncias atuais para entender o plano de Deus. É uma relação daquilo que está acontecendo agora com os planos redentivos do Senhor. Então, o que Zacarias faz nada mais é relacionar o nascimento do seu filho com aquilo que Deus fez no passado e vai fazer no presente e fará no futuro. Ele relaciona
o nascimento de João Batista com o plano redentivo do Senhor, certo? É exatamente isso que ele faz. Ele faz uma interpretação daquilo que foi falado pelos profetas do Antigo Testamento. Como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, versículo 70. Ok? Como é que Zacarias sabia dessas informações, daquilo que os profetas falaram? Ora, ele tinha as escrituras do Antigo Testamento na mão dele. Ele tinha o livro da lei, foi o que Moisés escreveu, ele tinha o livro dos profetas, ele tinha o livro de Salmos. O que ele está fazendo aqui é uma interpretação daquilo que está escrito. Entende? Então, profetizar é isso. Profetizar é ler a Escritura, explicar a Escritura e aplicar ela nos nossos dias. Então, a palavra profetizar, ela vem do verbo proclamar, apresentar, certo? Falar a palavra de Deus. É isso que significa profecia. Não é a gente falar da vida pessoal de alguém. Não é uma pessoa, um homem está pregando no meio do culto, falando sobre um determinado assunto e constranger uma pessoa, mandando ela levantar e aplicar ali uma série de advertência ou uma série de mensagens àquela pessoa. Ele pode muito bem fazer isso, chamando essa pessoa privado no seu gabinete e aconselhá-la biblicamente, olhando para a Escritura. Porque na Escritura tem tudo aquilo que Deus quer que a gente venha abraçar, a gente praticar na nossa vida. Então a gente precisa entender o que é profecia para a gente não ser enganado ou para a gente não ficar confuso. Ok? A profecia é uma apresentação de uma interpretação do passado para conseguir entender o presente e o que pode acontecer no futuro. É exatamente isso que Zacarias está fazendo, certo? Ele vai dizer que o nascimento de João Batista é o cumprimento daquilo que as profecias estavam falando. Ok? Então é exatamente isso que é profecia. Então, quase todas as profecias do Antigo Testamento são construídas em cima de uma informação já revelada. Por exemplo, as profecias do profeta Isaías. Ela é construída nos discursos de Moisés, nas pregações de Moisés. Quando Isaías começa a profetizar contra o povo. Qual é a base de Isaías, do julgamento de Isaías? É Deuteronômio 28, 20, quando ele diz: o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Então, Isaías está associando a sua profecia com os ensinamentos de Moisés lá em Deuteronômio. Ele não está falando da vida pessoal de ninguém aqui. Está falando sobre que Deus separou um povo, esse povo quebrou a sua aliança. Tudo é relacionado à aliança de Deus com o seu povo. Tudo é relacionado a Deus chamando o povo para ser santo diante dele. Certo? Então, olha só aqui esse exemplo do velho Simeão e de uma profetisa chamada Ana. Certo? O velho Simeão, ele queria ver Jesus. Aí quando ele vê Jesus ali no templo, ele pega Jesus, agora eu posso morrer porque eu já vi a salvação. Então, interessante que ele diz que recebeu uma revelação, né, que ele não morreria sem ver o Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. A revelação que ele recebeu, que ele não morreria sem ver Jesus, ela está relacionada aqui. Ela está relacionada à salvação, ao plano redentivo de Deus. É a mesma coisa do que Zacarias está falando. Sempre é a mesma coisa. Sempre é algo relacionado ao plano redentivo de Deus.
E aí ele diz assim: este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação. Ele diz aí nos versículos 34 e 35, né? Ah, de muita gente em Israel. Olha só como é interessante. Para a destruição, para a salvação. Jesus Cristo veio para destruir e para salvar. Entende? Quanto a você, isso é muito interessante. Ele olha agora para Maria e diz o seguinte: ele dá uma profecia para Maria, né? Aqui no caso, né? Ele diz o seguinte: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma, certo? Uma espada atravessará a sua alma, ok? E aí, o que ele está dizendo para Maria? Está dizendo que uma espada vai atravessar a alma dela. Ele dá uma profecia para ela. Eu pergunto para você, essa profecia está relacionada com o quê? Com a vida pessoal de Maria? Está relacionada com a vida pessoal dela? O que você acha? Não, não está relacionada à vida pessoal de Maria, certo? Relacionada ao plano de salvação de Deus. Como assim o plano de salvação de Deus? É que uma espada vai atravessar o coração dela, vai atravessar, aliás, a sua alma. Essa espada está relacionada com a angústia de Maria, com a dor que Maria vai sofrer com a morte do seu filho. Mais uma vez, a profecia apontando ao plano redentivo de Deus. O filho de Maria, ele iria morrer pela humanidade. Aí tem uma outra profetisa, a Ana. Ela era uma profetisa. E o que é profetizar? Profetizar é proclamar. Olha só o versículo 38. Falava, proclamava. Proclamava o quê? Sobre a vida pessoal das pessoas? Não. A respeito do menino. Quem é o menino? Jesus. A todos os que esperavam a redenção. Mais uma vez a redenção aqui entrando nas profecias de Jerusalém. Entende agora o que é uma profecia bíblica? Certo? Então é nesse sentido. Então, ao analisar todas as profecias da Bíblia, todas elas estão ligadas com o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Seu conteúdo faz referência à salvação, julgamento, libertação, restauração e volta de Cristo. Ok? Aí uma pergunta para você. Nós precisamos de novas profecias hoje? Uma profecia nova, nós precisamos? O que você acha? A resposta é não. Nós não precisamos de novas profecias. Porque tudo que está escrito aqui é suficiente para orientar toda a sua vida, a sua e a minha, e a da sua casa, dos seus filhos e da sua família. Então, toda essa profecia aqui já é suficiente, certo? Então, aquilo que Deus quis revelar já foi revelado. Hoje nós não temos novas revelações. O que nós temos hoje é a iluminação. A iluminação da nossa mente pelo Espírito Santo de Deus para entender aquilo que Deus já revelou. Okay? E o ápice da revelação de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Como diz Hebreus 1:3. Diz assim: há muito tempo Deus falou de várias maneiras aos seus antepassados. Está dizendo, há uns tempos atrás, Deus falou de várias maneiras, não é verdade? Deus falou de várias maneiras aos seus antepassados. E por meio de quem? Por meio dos profetas. Aí ele diz assim, certo? Mas, nesses últimos dias, ok? Como é que Deus fala nos últimos dias? Que os últimos dias é isso? Os últimos dias são o dia de hoje. Deus nos fala por meio do Filho. O Filho é a expressão exata do seu ser. Hoje Deus nos fala por meio do Filho. Como é que ele fala por meio do Filho? Daquilo que o Filho ensinou.
está aqui na palavra de Deus. Hoje Deus nos fala por meio da Escritura, ok? Essa a resposta de Augusto Nicodemos, eu acho ela muito interessante, quando ele diz: podemos confiar em sonhos e em visões? Ele diz assim: ao estudar as Escrituras, nós descobrimos que a maneira pela qual Deus faz com que a sua vontade seja conhecida não é através de sonhos, visão e profecias, entre aspas, né? A vontade de Deus para a minha vida, em particular, ela é conhecida através do bom senso, análise das circunstâncias, conselho de pessoas sábias e mais experientes e através da consulta dos princípios de Deus que se encontra na palavra. É dessa forma que a gente conhece a vontade de Deus. Então a gente precisa primeiramente conhecer os princípios da palavra de Deus e aí, nesse caso, orar e ver o bom senso, certo? Analisar as circunstâncias, tudo baseado na palavra e analisar os conselhos dos sábios, certo? Com régua sempre de medida a palavra de Deus. Ok? Então, confiar em sonhos e confiar em visões é muito perigoso, porque o nosso coração ele é enganoso, certo? O nosso coração ele é enganoso. Deus já entregou a sua palavra. Então, é muito difícil Deus falar através de um sonho, Deus falar através de uma visão. Muito difícil. E a gente sonha cada coisa, não é verdade? A gente sonha cada coisa. E muitas vezes a gente sonha e nada acontece. E muitas vezes a gente sonha e alguma coisa acontece. Só que a gente não pode pegar aquele sonho que aconteceu como regra. Porque olha que interessante. Por que a gente pega o sonho que aconteceu como regra e não pega o sonho que não aconteceu como regra? Entende? A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então a gente cria uma regra por um sonho realizado, mas não cria uma regra por um sonho não realizado. Quando a gente sonha e acontece, a gente diz: Deus falou comigo pelo sonho. Por que a gente não diz quando a gente sonha e não acontece? Deus não falou comigo. Deus não fala comigo por sonhos. Entende? Então é muito perigoso, certo? Aí uma outra pergunta é: Deus pode agir excepcionalmente? Claro, Deus pode agir excepcionalmente, mas nesse caso nós somos tão mimados assim por Deus para Ele agir a todo tempo, com toda pessoa, a qualquer hora. Nós somos tão filhos mimados. Se Deus já nos entregou a sua palavra, e isso é um privilégio dele ter entregado a sua palavra, entende? Claro que Deus pode agir excepcionalmente. A resposta é sim. Mas nós não podemos fazer de uma exceção uma regra. Não é verdade? Visões, sonhos e predição do futuro não são os caminhos apontados por Deus para descobrir a sua vontade. Não são. Mas sim a sua santa palavra. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim a palavra do Senhor: toda a escritura é útil para o quê? Para o ensino. Então você vai encontrar na escritura tudo o que você precisa para ensinar. Tudo. Você não vai encontrar na Bíblia um assunto falando diretamente sobre namoro. Aí você vai encontrar princípios. Você vai encontrar princípios na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo. Certo? Então tem tudo na Bíblia. Toda escritura é útil para quê? Para repreender, para confrontar, para corrigir, para instruir. Na o quê? Na justiça. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de que o homem de Deus seja apto, preparado, plenamente preparado para toda boa obra.
toda boa obra. Então aqui ele é plenamente preparado para todas as áreas da vida dele, trabalho, serviço na igreja, serviço de relacionamento com o vizinho, relacionamento no trânsito, relacionamento no casamento, relacionamento no noivado. Então, tudo você pode encontrar na palavra do Senhor. Okay? Então, nós, graças a Deus, porque temos a palavra do Senhor, e a fonte mais segura para Deus nos falar é a santa palavra. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Então não dá para confiar em sonhos, em visões, não dá para confiar em profecias pessoais dirigidas por pessoas que ficam pregando o evangelho. Porque o coração dessa pessoa também pode ser enganoso. Aí a gente, para dar credibilidade a essa profecia, a pessoa diz: foi Deus quem me disse. Mas muitas pessoas estão pregando por aí um falso evangelho dizendo que foi Deus quem me disse. Ok? Então a gente tem que ter muito cuidado. Deus pode agir excepcionalmente, mas sempre uma fonte segura é a palavra de Deus para mostrar a sua santa vontade. Então espero ter te ajudado um pouco sobre as características do Evangelho de Lucas e também ter te ajudado nessa passagem que se encontra em Lucas. Que Deus abençoe você. Não esqueça de, ao finalizar essa aula, você escrever o seu nome completo aqui nos comentários para garantir a sua presença. Deus te abençoe. Nos vemos na aula de João.